Ei, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para começar o nosso estudo sobre a química orgânica. Esse módulo é um dos mais importantes porque é o módulo em que nós vamos construir a base da química orgânica. Então prestem muita atenção para não ficar nada sem entender, porque o aluno que entende bem essa parte, que é a introdução à química orgânica, ele consegue caminhar bem dentro da química orgânica. Então, nós vamos começar aqui falando sobre como tudo começou. Vamos falar rapidamente um histórico sobre a química orgânica. A química orgânica, como ciência, ela é nova. Mas, se pararmos para pensarmos, a química orgânica ela existe desde muito tempo. Se pensarmos que com a descoberta do fogo, o homem já usava a química orgânica, a orgânica é algo muito antigo. Se pensarmos nas pinturas rupestres dos antigos egípcios, fenícios, eles já usavam química orgânica. Até quando na Bíblia fala sobre a fermentação da uva para produzir o vinho, já é química orgânica. Mas quando tudo começou? Quando que o homem se questionou a respeito da existência da química orgânica? Na verdade, por volta de 1780, os cientistas resolveram pegar as substâncias que existiam até então e classificá-las em orgânicas e inorgânicas. Qual foi o critério de classificação que eles usaram? O que vinha de organismo vivo era orgânico e o que vinha de fonte inanimada era inorgânico. Por exemplo, sangue, urina, cabelo, gordura, isso tudo era orgânico. E um mineral, por exemplo, era inorgânico. Então, nessa época, eles ainda não falaram em química orgânica. Eles simplesmente classificaram substâncias orgânicas, são aquelas que vêm de organismos vivos, substâncias inorgânicas são aquelas que vêm de fontes inanimadas. E a partir dessa classificação, os cientistas começaram a tentar sintetizar substâncias orgânicas no laboratório. E nenhum cientista conseguia sintetizar. Então eles começaram a acreditar que era impossível sintetizar um composto orgânico no laboratório. E foi quando, em 1807, o cientista Berzelius criou uma teoria conhecida como vitalismo, ou teoria da força vital. Essa teoria defendia a ideia de que somente organismos vivos produziam compostos orgânicos porque eles eram dotados de uma força vital e que essa força vital ela não poderia ser produzida no laboratório. Então, por isso que nenhum cientista conseguiria sintetizar um composto orgânico no laboratório. Essa teoria, vitalismo, ela teve diversos seguidores, praticamente toda a comunidade científica da época acreditava no vitalismo, já que ninguém conseguia sintetizar um composto orgânico até então, mas alguns não acreditaram e continuaram tentando. Quando foi em 1828, o cientista Frederick Wöhler consegue, no laboratório, sintetizar a ureia. E a ureia, até então, ela só era obtida a partir da urina dos mamíferos. E olha como que ele conseguiu, num método relativamente simples. Ele pegou cianato de amônio. O cianato de amônio é um composto inorgânico. Ele aqueceu, lembrando que na química esse triângulozinho é sinal de aquecimento, né? Ele aqueceu o cianato de amônio e o cianato de amônio se transformou em ureia, um composto orgânico. E a partir da síntese da ureia, o vitalismo perde força. Por quê? Com essa síntese ficou comprovado que era possível sintetizar um composto orgânico no laboratório. E várias outras sínteses começaram a acontecer. E com a síntese da ureia, surgiu a necessidade de uma nova definição para a química orgânica. Já que, de acordo com o vitalismo, química orgânica estudava os compostos produzidos por organismos vivos. E agora estava mais do que provado que era possível sintetizar um composto orgânico no laboratório. Essa nova definição para a química orgânica, ela foi proposta por Kekulé em 1858. Kekulé trabalhava com a teoria estrutural. Ele é um dos fundadores da teoria estrutural, a teoria que mostra como que os átomos se ligam. E ao trabalhar com essa teoria, Kekulé analisou diversas substâncias
orgânicas, inorgânicas, e ele percebeu que pela análise química, toda substância orgânica tinha um elemento químico em comum, que era o elemento químico carbono. Então ele define a química orgânica como sendo a química que estuda os compostos do carbono. E essa é a definição que nós temos até hoje. E eu só quero que vocês tomem cuidado com o seguinte: todo composto orgânico tem carbono, mas nem todo composto com carbono é orgânico. Por exemplo, se eu pego aqui o CO2, gás carbônico tem carbono, mas ele não é um composto orgânico. Se eu pego aqui o carbonato de cálcio, CaCO3, tem carbono, mas não é um composto orgânico. O próprio cianato de amônio tem carbono e não é um composto orgânico. Esses compostos que têm carbono e não são orgânicos, eles são chamados de compostos de transição. São compostos que podem originar compostos orgânicos a partir de reações químicas, mas eles não são orgânicos. Então, muito cuidado, tá? Então, todo composto orgânico tem carbono, mas nem tudo que tem carbono é orgânico.